Boa tarde, pessoal. Professor André, disciplina de língua portuguesa, e vamos continuar com o nosso conteúdo da aula passada sobre linguagem verbal e não verbal e o uso das preposições. Então, só para a gente recapitular, tá, o que a gente já viu sobre linguagem verbal e não verbal, vamos ver o que diz o livro. Chamamos de linguagem toda forma de expressão empregada na comunicação. Ela pode ser verbal ou não verbal. Isso foi o que nós vimos em sala de aula, né? Que a linguagem é todo tipo de comunicação, seja ele verbal ou não verbal, né? Como eu dei exemplo para vocês de uma simples expressão facial, né? Quando a pessoa está com raiva, e ali é uma espécie de linguagem, né? Porque apesar de não ter nada escrito ou falado, você vê o que a pessoa está transmitindo. Então, nós podemos resumir que a linguagem é tudo aquilo que transmite uma mensagem, tá? Então, se está transmitindo uma mensagem para ti, aquilo ali vai ser uma linguagem. Aí, exemplo de linguagem não verbal, aqueles clássicos que a gente já viu, né? Sinal de trânsito, certo? E a linguagem verbal será toda aquela que necessita de uma escrita, certo? Necessita de palavras. Então, a diferença entre elas é bem simples. Vamos ver aqui o que o livro continua dizendo para nós. A comunicação não verbal é que não faz uso de palavras. Ela acontece entre todos os seres de muitas maneiras diferentes. Entre os animais, são exemplos dessa comunicação. Por exemplo, quando um cão abana o rabo mostrando que está feliz com a chegada de seu dono, ou mesmo quando encolhe as orelhas em sinal de que recebeu alguma repreensão. Outro exemplo é a dança circular das abelhas, para indicar às suas companheiras que o néctar encontrado está perto, entre inúmeros outros. Então, aqui alguns exemplos, né, de linguagem não verbal. Certo, pessoal? Então, a linguagem não verbal é bem simples, né? Qualquer tipo de expressão, sinal que não utilizem palavras, a gente classifica como linguagem não verbal. Quando nos comunicamos por meio de palavras, seja na oralidade ou na escrita, tá? Olha lá, na oralidade ou na escrita, fazemos uso da linguagem verbal. Por meio dela, construímos os diversos gêneros de textos, orais ou escritos, como receita, reportagem, notícias, obras literárias, entre outros. Pessoal, isso aqui é o que a gente já viu também, né? A gente viu o exemplo do texto receita, que é aquele texto que vai tentar te ensinar alguma coisa, certo? Vimos também um pouco sobre o texto jornalístico, que é aquele texto que te passa uma informação. Eu falei para vocês, né, que, por exemplo, você não vai conseguir transmitir uma informação só com uma imagem, né? Dificilmente. Se você quer passar uma mensagem, se você colocar só uma imagem, aquela mensagem provavelmente não será entendida, né? Então, o texto jornalístico, por exemplo, ele, em sua essência, precisa de um texto, né? Para que aquela história seja explicada, certo? A receita, a mesma coisa. Você não tem como ensinar uma coisa só com uma imagem, né? Precisa do texto. Lembrando também que a gente ainda tem o texto misto, né? Que é a mistura de um texto verbal e não verbal. É que a gente viu que tem o gibi, tem os cartoons que são propagandas, que são exemplos de texto misto, que é aquele texto que vai ter tanta palavra, né? Vai ter tanto verbal quanto não verbal, vai ter tanto uma imagem quanto uma palavra, certo? Então essa questão da linguagem verbal e não verbal é bem simples, certo? A gente já viu em sala de aula, a gente só está recapitulando para ajudar na atividade de hoje, certo? Então vamos ver mais um pouco agora sobre as preposições, que foi o outro conteúdo que a gente chegou a ver também. Pessoal, e na preposição, eu ensinei para vocês que nós temos várias, mas as principais são ao, de, com, em, para. E o a também, que eu expliquei para vocês que pode ser tanto uma preposição como um artigo. E que vocês têm que prestar atenção nisso,
para poder entender aquela questão da crase que eu expliquei para vocês, né? A crase é aquele acento agudo ao contrário, que vocês já viram. Mas vamos ver o que o livro fala sobre preposição. Locuções prepositivas. Quando duas ou mais palavras têm o valor de uma preposição, formam uma locução prepositiva. A última palavra de uma locução prepositiva é sempre uma preposição. Eis alguns exemplos: graças a, ao lado de, dentro de, acerca de, a respeito de, embaixo de, acima de acordo com, junto a. Então, esse com, a, de, certo? A, esse aqui, ó. Esse últimozinho aqui, ó. Todos eles são preposições, como eu mostrei para vocês na aula passada. Nós temos dentro da preposição a combinação ou a contração. E isso aqui é importante demais para a atividade de vocês. E para que vocês entendam como que funciona essa questão da contração de palavras dentro da língua portuguesa. As preposições podem unir-se a outras palavras, formando um único termo, que tem a mesma função da preposição. Essas junções são denominadas combinação e contração. Então, nós vamos juntar uma palavra com uma preposição. Agora vamos ver como é que isso ocorre. Isso ocorre de duas formas: combinação e contração. Na combinação, quando a preposição a se une a outra palavra, mantém todos os seus fonemas. Fonema, pessoal, é a questão do som, tá? É a questão da pronúncia da palavra. Ou seja, não sofre perda de som. É o que acontece com a preposição a e os artigos os. Lembrando que os artigos temos definidos e indefinidos. Os definidos, o, a, os, as, né? Certo? Então aqui nós estamos falando do artigo definido os. E nós estamos falando também da preposição a. Quando a gente juntar a preposição a e os artigos os, certo? Nós vamos manter o som. Não vai ter perda de som. Olha só o exemplo. Dos 3 aos 5 anos. Então, o que aconteceu aqui? Nós juntamos a preposição a, né? Preposição a. E o artigo os, né? E ficou aos. Então, não perdeu nem o som da preposição a, nem o som do artigo os, certo? Então, quando isso acontece, nós vamos chamar de combinação. Combinação é quando a preposição e o artigo, né? Tem outros exemplos, mas o livro está dando o exemplo do a e do os. Mas quando isso acontece, quando não tiver perda de som, nós vamos chamar de combinação, tá? E a contração, na contração, a preposição ao unir-se a outra palavra sofre modificação em sua estrutura fonológica, ou seja, ocorre alteração de som. Então, aqui, pessoal, não aconteceu alteração do som. Ficou o som do a e o som do os. Aqui na combinação. Já na contração, é o contrário. Você vai unir, mas vai alterar o som. Exemplo: dos 3 aos 5 anos. Dos, como está em destaque aqui, ó, dos, é a contração da preposição de e do artigo os. Então, eu estou juntando a preposição de e os artigos e o artigo os, eu estou formando dos. Então, eu perdi aí a letra E, né? Eu perdi ela e, consequentemente, eu vou modificar o som, né? Porque como eu saí uma letra, eu vou ler de uma outra forma. Então, vai sair de outra forma. Então, em vez de falar de os, vai ficar de os. Certo? Então, aqui eu tenho uma preposição de mais os, ficando assim a contração dos. Certo? Outro exemplo, o artigo foi publicado na Folha de São Paulo. Então, na é a contração da preposição na. Aliás, é a contração da preposição em mais o artigo a, tá? Aqui, inclusive, não tem só uma alteração no som, mas também tem alteração na escrita. Porque eu estou transformando
a preposição em, que dá o sentido de dentro de alguma coisa, né? E o artigo a, que é um artigo definido, né? E aí eu estou formando na, certo? Então, de em e a se transforma na, ou seja, tem uma transformação na escrita também, não só no som, né? Então, muito simples, pessoal. Combinação, aliás, combinação, nós não vamos ter alteração no som. Vamos manter o som da preposição e do artigo. Já na contração, nós vamos contrair, como já diz, né, o artigo e a preposição, formando um novo morfema, uma nova palavra, que vai ter alteração no som, podendo ter alteração até na escrita, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? A gente já viu isso aqui na sala de aula, né? Mas sala de aula, devido ao barulho e tudo, eu imagino que não deu para entender muito bem. Mas aqui eu acho que deu para entender um pouco melhor, certo? Então vocês vão precisar disso para a atividade que eu vou estar deixando na aula de hoje. Então, boa aula a todos e até a próxima aula.